E essas peças aqui, elas são simples, porém elas são de uma profundidade, né? Fazem a gente pensar, elas se mantêm atuais. Então o Chekhov, ele revolucionou, né? E assim, tem muito canal bom, muita gente já falando. Eu não vou ficar aqui, né? Eu não sou um especialista no assunto. Então, simplesmente eu me apaixonei. Eu amo esse autor aqui, já li alguns contos, né? Estou mergulhando na escrita dele. E essa é uma dica de leitura aí, ó, para quem gosta de teatro, né? Pode ir sem medo, que esse livro aqui é belíssimo, lindíssimo, e eu gostaria de conversar com alguém que já leu, né, para trocar uma ideia aí com quem gosta, né? Não adianta ficar falando, a pessoa não tem nem noção do que eu estou falando, né? E aí agora eu vou começar Ana Karenina, né? Ana é a versão adaptada, mas é direto do texto original. Então a gente sabe que o texto adaptado ele não é a mesma coisa do que o integral, né? É uma coisa óbvia. Porém, é melhor que nada, né? E para muitas pessoas, eu diria para a maioria das pessoas, né? Para quem trabalha 8 horas por dia, é praticamente um luxo ter um tempo para ler. Né? A gente acaba ocupando o nosso tempo com muitas atividades, todo mundo trabalha, chega em casa cansado, não vai ter coragem de encarar ali, né? Pô, um calhamaço, 700 mil páginas. Aí conhece o texto adaptado primeiro. Eu estou fazendo isso com os clássicos, né? Então eu gosto de clássico, clássico dá trabalho, mas vale a pena. Né? Então eu fiz isso com Dom Quixote, agora eu estou lendo o texto integral. E está demorando muito mais do que eu imaginava. Né? Uma linguagem já um pouquinho mais difícil, mais antiga, depende da tradução que você tem. Mas essa aventura também é legal, né? Então não pode ter pressa. Eu fiz isso com Os Miseráveis, né? Li o texto adaptado primeiro, depois eu encarei o original e ele assusta, né? É um livro gigante, só que fluiu muito melhor do que eu imaginava. Sabe, às vezes a gente acha que é mais difícil do que realmente é. O importante é gostar, né? Então eu não posso ler alguma coisa só porque eu vou ler porque é o clássico para me aparecer, para dizer que não. Tu tem que se interessar pelo tema, né? Então assim, literatura russa do século XIX é sensacional, né? Mas nem todo mundo vai gostar, né? Então, se a gente quer começar, né, a conhecer um pouquinho, a minha sugestão é o Chekhov, né? Chekhov é um autor assim diferente, ele já é ali do século XIX para a virada do século XX, está um pouquinho mais próximo da gente, uma linguagem um pouco mais simples. E autores como Tolstói, Dostoiévski, que são gigantes da literatura, né? Eles acabam pegando temas assim grandiosos e às vezes é muito moralismo, uma doutrinação até uma certa medida, né? E o Chekhov, ele já não tem essa de vilão e mocinho, ele não julga os personagens, ele deixa o final em aberto, sabe? É muito próximo da realidade. E os temas, eles não tem grandes acontecimentos, sabe? Ele retrata o simples, né? Então ele é o poeta do cotidiano. Não lembro quem falou isso, mas define muito bem esse escritor. E é um dos meus favoritos, sabe? E então aí, tá aí a dica. Leiam essas duas peças aqui, tá? O Jardim das Cerejeiras é sensacional, tá? Três Irmãs também é muito bom. Essa é a minha dica aí de literatura, de teatro e boa leitura. Então, pegando o gancho, né, ainda nesse tema da leitura, eu, como professor de yoga, eu posso perceber a importância, né, que existe em ocupar a mente com algo que vai servir como um refúgio sadio, saudável, digamos assim. Então, todos nós precisamos, né, se refugiar, como o autoconhecimento sugere, né, se refugiando em si mesmo, tudo mais. E muito se fala, né, de espiritualidade, de autossuperação, e só que às vezes a gente esquece do básico, do simples. E o mundo, ele anda complicado, ele sempre foi, né? E sempre houve guerra, né? Sofrimento, o sofrimento é real, ele existe, ele faz parte do jogo, todo mundo passa. E o professor de yoga sente, assim como todo mundo. Quanto mais luz, mais sombra, quanto mais se fala em espiritualidade, quanto mais, né? Aí que tem que ter cuidado, né? Tem muita gente usando aí, sempre existiu, né? Muita gente usando aí os nomes dos mestres, dos santos,
né, para ter o controle, para o benefício próprio, usando a espiritualidade. Essa palavra ela já se esvaziou, né? E eu não posso mais nem ouvir essa palavra, sabe? Então, isso é o dia a dia, não é? Não está no mantra, não está na igreja, na oração, não está só lá, né? Claro que. Porém, é o dia a dia, né? Então, quando se fala em espiritualidade, é como você lida com o outro, com o próximo, é um bom dia. Começa no momento que você acorda, né? Então, eu não posso perder ali o encantamento da vida, deixar de acreditar na vida, né? E estou fazendo todo esse rodeio para dizer o seguinte: a gente precisa de um refúgio seguro. E eu percebo, por mim, estou falando por mim, pela minha experiência, um cara que observa, né, o comportamento humano, um cara que tenta levar para as pessoas, ensinar o yoga, ensinar o que eu aprendi, né, a importância de se refugiar em algo seguro, né, uma boa leitura, umas práticas de yoga. Então a gente precisa, porque existem vários meios. Um deles é cair no remédio, de quando a coisa já não tem mais jeito. Aí a pessoa cai no remédio, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dor, para ansiedade. A coisa pode ser mais simples, né? Então, uma boa leitura é um caminho, né? Sabe? E é claro que a gente não está o tempo todo estudando, ninguém aguenta, né? Só coisa séria e leituras profundas. Às vezes é necessário também, né? Um lazer, um besterolzinho, sabe? Então, tudo no ponto certo, né? Mas essa importância de resgatar o simples. Então, eu estou me enrolando todo aqui, falando, mas onde eu quero chegar é nesse ponto. Nunca se precisou tanto do simples, sabe? Então, ler um clássico, voltar, né? Pode ser um certo conservadorismo num ponto, ok. Para muitas coisas eu me considero bem liberal, não me acho conservador. Mas para algumas coisas eu acho que se faz necessário, né? Então, desconstruir, né? Ok, mas tem que construir alguma coisa no lugar, né? Então sempre o novo é melhor que o antigo, até que certo ponto. A gente precisa resgatar o simples, sabe? E a coisa pode ser mais simples. A gente anda complicando demais e às vezes fica o tempo todo consumindo informação com viés político, né, ideológico ou religioso. Então, até mesmo quando você está lendo, tem que ter cuidado, né, para não ser doutrinado por aquilo ali. Sempre vai ter um viés, quase sempre vai ter. A importância de um senso crítico, né, a importância de um discernimento, de saber ponderar, pesar, pô, o que eu estou lendo, isso aqui, até que ponto isso é real, né, saber onde é que você está se metendo, né, então as pessoas elas têm a tendência de ir atrás dos outros, elas querem alguém para pensar por elas. A gente tem essa necessidade ao longo da história, né, de um salvador, alguém que vai trilhar o caminho, né? Heróis, salvadores, né? Alguém sempre toma a linha de frente ali para, sabe? Hoje em dia, mesmo com a sociedade mais individualista, né, sempre precisa dessa figura. Então, tu nunca é capaz de se salvar, né, de si mesmo, né? Tu tem que estar sempre, ela sempre um comportamento de rebanho, né? E aí, às vezes a gente não exercita o nosso discernimento, que para mim é algo sagrado, é divino, a capacidade de raciocinar, de fazer acontecer. Isso para mim é divino, pode ser contraditório, né, paradoxal, pô, ou é divino ou é racional. Para mim não tem diferença, sabe? Então, isso é o que existe de mais sagrado, né? Então, um corpo são, né, uma mente sã, como diz o ditado dos gregos, né? É isso que a gente busca. Então, assim, peço desculpa por essa miscelânea de ideias, mas é o que passa pela minha cabeça e eu sinto necessidade de compartilhar com vocês. O ponto aqui, para resumir tudo, é esse: tenha um refúgio seguro, sabe? Alguma coisa que te faça bem. Todos nós precisamos, sabe? Que seja uma boa leitura. Ocupar a mente com algo assim que vai aliviar, para a gente não pirar, né? Yoga também é um caminho legal, é uma ferramenta maravilhosa para isso. Então, é isso.